O fracasso da Alemanha nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial foi atribuído ao declínio do exército alemão. Berlim foi o epicentro final do Exército Vermelho Soviético libertador e dos defensores sacrificiais alemães, que lutaram até o amargo fim pelo Terceiro Reich inabalável de Adolf Hitler. No centro da grande cidade, generais, soldados e até cidadãos comuns estavam envolvidos na posição desesperada de parar os soviéticos na batalha que determinaria o destino do Terceiro Reich. Os comandantes mais críticos que defenderam Berlim foram Helmut Weidling, Wilhelm Mohnke e Hans Krebs. Esses indivíduos foram encarregados de comandar algumas tropas contra as pesadas unidades de artilharia do exército soviético. Esses comandantes enfrentaram duras realidades à medida que o Exército Vermelho cercava Berlim e se aproximava de sua conquista final. Mas o que aconteceu com esses homens após a queda de Berlim? Eles foram capazes de reconciliar-se com a devastação que ajudaram a criar, ou seus destinos refletiram o preço da lealdade a uma causa condenada? Hoje, seguidores, veremos os finais trágicos dos defensores capturados de Berlim, que pertenciam à formação de generais superiores de Hitler. Helmut Weidling, o último comandante da defesa final de Berlim. O general Helmut Weidling foi o último dos comandantes alemães a estar no comando da defesa de Berlim, no momento em que Berlim caiu em maio de 1945. Os soviéticos haviam terminado o processo de subjugação, e Berlim não era mais uma cidade, mas um monte de devastação. Enquanto a cidade se rendia gradualmente à destruição, Weidling tornou-se o símbolo dos últimos dias da Batalha de Berlim e da Alemanha nazista. No entanto, no pós-guerra, seus dias seriam envoltos em prisão, interrogatório e subsequente tempo de contemplação dos danos que a longa e devastada guerra causou. Durante a fase final da Segunda Guerra Mundial, Weidling foi nomeado comandante da defesa de Berlim para resistir às forças soviéticas. Em 2 de maio de 1945, quando o Exército Vermelho se aproximava da capital do Reich, Weidling tentou se render. Ele foi capturado no final da guerra e, subsequentemente, passou por sua aprovação nas mãos dos soviéticos. Por algum tempo, Weidling foi levado para o cativeiro dos soviéticos e, por vários meses, ele foi interrogado e torturado severamente. Ao contrário de outros associados de Hitler com um posto semelhante no Partido Nazista, Weidling não foi preso e julgado como criminoso de guerra em Nuremberg. No entanto, ele fez parte da defesa de Berlim, assim como serviu aos nazistas, e foi considerado responsável por tudo isso, aos olhos dos soviéticos, pela defesa final de Berlim. As condições de vida, junto com outros oficiais capturados pelos soviéticos, eram deploráveis. Ele foi consequentemente confinado em uma sucessão de campos de concentração, onde não teve outra opção senão enfrentar uma vida de trabalho árduo, severo, vigilância e brutalidades da mente. Os soviéticos o viam como um militarista nazista, e sua vida pós-guerra foi inteiramente de esforço para lidar com o que ele havia feito durante a guerra. No entanto, pessoas como Weidling, que tentaram se libertar da ideologia nazista após a morte de Hitler, não puderam escapar da vergonha de servir ao regime. Depois da guerra, Weidling passou o resto de sua vida refletindo sobre o estado de um país que foi destruído enquanto ele comandava as tropas em Berlim. O orgulho de um oficial alemão foi substituído pela realização de que a lealdade ao regime veio com um preço pesado de sofrimento. Em seus últimos anos, Weidling nunca realmente aceitou o papel que desempenhou na guerra, e seu nome, como a própria cidade de Berlim, tornou-se sinônimo de derrota e as consequências viciosas do Terceiro Reich. Helmut Weidling morreu em 1955, aos 64 anos, um homem amargo e desiludido. Sua vida após a guerra provou que as longas sombras do colapso de Berlim e a ideia de que um homem foi deixado sozinho para suportar o peso de culpa e derrota da guerra foi um novo tipo de redenção. Hans Krebs, o trágico chefe de Estado-Maior que testemunhou o colapso final de Berlim em 1945. Durante o período do bunker do Führer, em 30 de abril de 1945, o Exército Vermelho cercou Berlim. No bunker do Führer, abaixo da chancelaria do Reich, o infeliz e ainda batalhador general Hans Krebs permaneceu um dos poucos remanescentes do quadro comum que acompanhava Adolf Hitler.
O papel de Krebs na defesa de Berlim e seu apoio incondicional a Hitler prepararam o cenário para seu destino trágico. Quando, em março de 1945, Hans Krebs foi nomeado chefe do Estado-Maior do Exército, ele estava no comando do navio, afundando dos sonhos de Hitler. A essa altura, as forças alemãs estavam em colapso e Berlim, a capital da Alemanha, transformada em zona de guerra. Apesar de seu conhecimento sobre a total futilidade de todas as tentativas feitas pela causa alemã, Krebs continuou com seu trabalho. Quando o bombardeio de artilharia soviética começou a atingir Berlim, Krebs trabalhava no bunker para manter Hitler informado sobre a situação. Nessas circunstâncias, Hitler decidiu cometer suicídio após ler as notícias sobre a execução de Benito Mussolini em 30 de abril. No final da noite do dia seguinte, Hitler e sua companheira, Eva Braun, cometeram suicídio, deixando Krebs e outros para recompor-se. Krebs foi enviado para procurar um armistício nas horas imediatamente após a morte de Hitler. Pouco depois do amanhecer de 1 de maio, ele deixou o abrigo para conferenciar com o comandante soviético, General Chuikov. Krebs, que falava russo sem sotaque estrangeiro, tinha uma mensagem que pedia um cessar-fogo. Mas mesmo essas tentativas foram em vão. Os soviéticos exigiram apenas uma rendição incondicional. Impondo as más notícias, Krebs chegou ao bunker. A essa altura, a anarquia já dominava Berlim. De casa em casa, as tropas soviéticas avançavam mais profundamente na cidade, e os defensores estavam praticamente exterminados. No bunker, a esperança se extinguiu ainda mais. O ministro da propaganda de Adolf Hitler, Joseph Goebbels, declarou publicamente que cometeria suicídio após Hitler. Quando amanheceu em 2 de maio, a situação não pôde ser salva. Outros oficiais, incluindo Krebs, também preferiram morrer a serem capturados vivos. Nas primeiras horas, ele cometeu suicídio, semelhante ao general Wilhelm Burgdorf. Seus corpos foram encontrados posteriormente quando as forças soviéticas invadiram o bunker. Wilhelm Burgdorf, o fiel executor e defensor de Hitler até o fim. Durante os últimos dias do Terceiro Reich, sentado no bunker do Führer em Berlim, Wilhelm Burgdorf foi confrontado com o fim do Reich que ele havia servido fielmente. Como chefe do departamento de pessoal do exército, Burgdorf sempre foi um admirador ardente de Adolf Hitler. Sua visão tenaz e forte inclinação em relação ao Führer estavam bem documentadas. Mesmo nos últimos dias de abril de 1945, ele permaneceu fiel a Adolf Hitler até a última declaração, seguindo as ordens de Hitler no momento do colapso crescente de Berlim. A cidade de Berlim foi destruída em 30 de abril. As forças soviéticas estavam pressionando ao redor da cidade e os soldados alemães estavam recuando. Burgdorf estava vivo para testemunhar Hitler cometer suicídio juntamente com sua namorada, Eva Braun, nos aposentos privados do bunker do Führer. Quando o líder do Reich morreu, Burgdorf e os outros procuraram vender sua morte como nobre, um movimento destinado a encorajar uma maior adesão à doutrina nazista entre os agora diminutos seguidores alemães. Com a chegada da compreensão de que a batalha estava perdida, Burgdorf experimentou uma combinação de rendição e ânsia de viver. Sua lealdade a Hitler e à causa nazista não permitia pensamentos de submissão, à medida que o desespero dominava outras pessoas também. Em 1 de maio, Joseph Goebbels e sua esposa, Magda, envenenaram seus 6 filhos e depois cometeram suicídio. Quando Goebbels foi eliminado, Burgdorf e vários outros altos funcionários foram deixados para determinar seus destinos. Assim como os alemães não previram o resultado da Segunda Guerra Mundial, Burgdorf não conseguia nem considerar a opção de rendição. Ele e o general Hans Krebs decidiram se manter livres da captura pelas linhas soviéticas que se fechavam. Sua decisão foi baseada em sua convicção, bem como em um hedonismo absoluto e uma posição de vida ou morte no regime nazista. Durante a manhã de 2 de maio, as forças soviéticas se aproximaram e Burgdorf e Krebs prepararam o palco para seu último ato. Eles foram para outra sala dentro do bunker para garantir que cometeriam suicídio efetivamente. De acordo com escritos históricos, Burgdorf cometeu suicídio com sua pistola. Algumas horas depois, as tropas soviéticas invadiram o bunker e encontraram os cadáveres dos 2 generais. Eles deram suas vidas por suas crenças,
e provaram a Hitler, pelo menos, que o fanatismo que infectara o círculo da elite ainda estava muito intacto e fumegante nos últimos dias do Terceiro Reich. O destino de Wilhelm Burgdorf foi uma história triste de um homem que se dedicou avidamente ao serviço de uma causa perdida até o fim. A decisão corajosa de morrer no bunker do Führer e com companheiros expressou tanto o desespero quanto o compromisso que caracterizaram o fim do Terceiro Reich. Dessa forma, Burgdorf foi para o túmulo com o mar de outras almas infelizes e mal orientadas que seguiram Hitler até o fim. Arthur Axmann, o líder da juventude hitlerista que permaneceu leal em meio à forte invasão soviética. Após o fracasso do regime de Hitler e a captura de Berlim em maio de 1945, Arthur Axmann, líder da juventude hitlerista, pagou o preço por sua lealdade a Hitler. Nos últimos dias, ele organizou os jovens partisãs para uma resistência condenada contra os soviéticos, uma crença desesperada na Alemanha nazista, mesmo quando o fim estava assegurado. Durante a invasão soviética de Berlim, Axmann foi para o sul para escapar dos aliados. Durante o caos da queda da Alemanha nazista, ele foi finalmente capturado por soldados americanos. Sua rendição foi o início de uma nova fase da guerra para ele. Assim como muitos outros líderes da SS, Axmann foi preso pelos aliados e depois transferido para as forças de ocupação soviéticas. No entanto, embora Axmann continuasse a apoiar as crenças nazistas, ele levou bastante tempo para perceber a guerra como terrível e a derrota alemã como final. Ele permaneceu leal a Hitler e à ideia do nacionalsocialismo por algum tempo, embora tentasse compreender o fracasso do Terceiro Reich. Axmann recebeu 10 anos de prisão soviética e grande parte de sua vida pós-guerra envolveu ser mantido em um gulag soviético. Ele passou por tortura, incluindo trabalho forçado, interrogatório e outros tratamentos muito desfavoráveis. Os anos de prisão fizeram a experiência de Axmann um despertar, embora ele nunca tenha denunciado o partido nazista. O tempo que ele passou entre 1945 e 1948 como prisioneiro de guerra na União Soviética pode ter lhe dado muito tempo para questionar sua brutalidade anterior como nazista. Ainda assim, não havia evidências de que a doutrinação de Axmann alguma vez vacilou. Axmann foi libertado em 1955 após a troca de prisioneiros entre alemães e soviéticos. Quando voltou para casa, na Alemanha, ele teve que enfrentar o fato sombrio de um país devastado e a questão da desnazificação. Apesar de ser considerado um criminoso de guerra, Axmann conseguiu começar de novo na Alemanha Ocidental após a guerra. Sua solidão e negação de metade do mal que os nazistas possuíam não cessaram de forma alguma. Ele manteve um perfil discreto na maior parte do tempo e continuou fazendo desculpas por sua conduta durante a guerra, aparentemente nunca muito ansioso para aceitar o horror do que estava fazendo por Hitler e os nazistas. Axmann permaneceu bastante despercebido até o fim de seus dias. Ele também teve alguns problemas legais, mas não arriscou muita exposição pública. Esses últimos anos foram de arrependimento, mas não foram livres de seu passado. Após a guerra, a vida de Axmann girou em torno do fardo que ele não conseguia se livrar e da lealdade a um regime fracassado que causou tanta devastação em toda a Europa. Arthur Axmann morreu em 1996. Ferdinand Schörner, o comandante implacável que lutou até seu último suspiro. Após a queda de Berlim em maio de 1945, o brutal general Ferdinand Schörner teve que enfrentar a prisão. De fato, Schörner permaneceu leal a Hitler até o fim. E enquanto as forças alemãs resistiam ferozmente durante os avanços soviéticos, após a rendição da cidade, Schörner fugiu para o sul. Ainda assim, foi uma trajetória estranha, com o pós-guerra não parecendo ajudá-lo muito. Schörner caiu nas mãos das forças americanas logo após o fim da guerra e foi posteriormente transferido para os soviéticos, que o mantiveram prisioneiro por 10 anos. Mesmo durante sua estadia com os soviéticos, ele passou por momentos difíceis. Os soviéticos, que por muito tempo viram Schörner como um dos representantes mais brutais da Alemanha nazista, o submeteram a interrogatórios severos e trabalho manual pesado. A ação tomada pelos soldados soviéticos foi semelhante às medidas que Schörner usou durante a guerra, embora desta vez ele estivesse no lado receptor.
A percepção de Schörner sobre a guerra e seu papel como um dos principais comandantes mudou durante seu cativeiro. Ele nunca pediu desculpas pelo que fez, mas pelo menos o tempo que passou na prisão permitiu-lhe ouvir e aprender sobre o sofrimento causado pela guerra. Esse ataque brutal que alarmou Berlim estava trazendo à tona a brutalidade da guerra civil. Schörner, antes um oficial arrogante e autoconfiante, começou a sentir a magnitude de sua contribuição para essa destruição. No entanto, ele nunca se considerou mais do que um soldado executor de ordens. Schörner saiu do cativeiro soviético em 1955 após uma prisão de 10 anos. Após seu retorno à Alemanha, ele foi novamente submetido a uma investigação judicial, o que levou a mais 5 anos de prisão na Alemanha por traição. Quando ele foi finalmente libertado, ele cortou quase todas as conexões com a vida pública. No entanto, ele ainda era um oficial de alta patente e tinha muitas atividades questionáveis. Ele abandonou a política e o processo de reconstrução do exército alemão e se mudou para a vida privada. Enquanto muitos ex-nazistas procuravam se desnazificar nos meses e anos pós-guerra, Schörner nunca falou de seu serviço ao Terceiro Reich. Seus últimos anos foram solitários, e ele nunca quis entender totalmente que estava controlando os nazistas da máquina de guerra. Esse foi o legado de Schörner, que morreu em 1973. O comandante que continuou a lutar por seus membros de serviço, por Hitler e por uma guerra que seria perdida em breve. General Felix Steiner, o relutante defensor de Berlim em meio ao ataque soviético em 1945. Quando Berlim caiu em maio de 1945, o general Felix Steiner, responsável por defender a capital, encontrou-se desiludido e sozinho. Ele não estava pronto para morrer por uma causa malfadada e enfrentar as implicações de fazer parte da guerra. Seus esforços de defesa foram improdutivos e levaram a um triste fim de sua carreira militar. Preso pelas tropas soviéticas poucos dias após a queda de Berlim, Steiner permaneceria em cativeiro nos anos seguintes. Ao contrário da maioria dos outros oficiais alemães de alta patente, Steiner não tinha uma inclinação nazista. Sua afiliação ao regime nazista foi um tanto problemática. Ele era um excelente soldado na Alemanha, mas havia expressado seu descontentamento com as políticas dos nazistas, da SS e da liderança de Hitler. Assim, ele não estava tão apto a lidar com o ódio como outros em seu campo ideológico. Mas ele ainda era um prisioneiro de guerra lutando nas condições extremas do encarceramento soviético. Steiner enfrentou as duras realidades dos campos de prisioneiros, onde percebeu seus erros. Ele foi obrigado a considerar o que estava acontecendo e as graves consequências que a guerra teve na Alemanha. Ao se juntar ao exército, Steiner se considerava um homem prático que queria perseguir os inimigos e considerava seu cativeiro nas prisões soviéticas como algo que o despertou do mundo da guerra. O fato de ter participado de uma campanha condenada para um comandante, cujas políticas ele estava começando a desgostar, era algo que o assombrava profundamente. Em 1955, Steiner voltou para a Alemanha Ocidental após sua libertação, e pelo resto de sua vida, ele viveu lá. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ele não entrou em uma carreira militar ou política pós-guerra. Assim, ele se retirou da vida pública, deixando as pessoas permitirem que ele vivesse uma vida mais privada. Para Steiner, os dias amargos no cativeiro soviético e a grande decepção na guerra criaram um senso de não participação na vida social da Alemanha dividida. Vivendo uma vida de eremita, ele morreu em 1966. 8. General Gotthard Heinrichs, o mestre da defesa tenaz de Berlim em 1945. O general Gotthard Heinrichs, um soldado profissional, teve que lutar após a queda de Berlim em maio de 1945. Mesmo que ele tenha tentado proteger a cidade dos soviéticos, tornou-se impossível continuar lutando contra eles. A liderança de Heinrichs não desempenhou nenhum papel em mudar o curso da guerra, e sua vida pós-guerra teve muitos problemas. Heinrichs foi colocado no comando do grupo de exércitos Vístula em março de 1945, com uma missão que era praticamente impossível: segurar Berlim contra o avanço do Exército Vermelho Soviético. Apesar das probabilidades,
Heinrich utilizou novamente sua abordagem defensiva reconhecida para retardar os soviéticos, e por essa razão, ele foi respeitado até mesmo por seus oponentes. No entanto, quando a situação se tornou crítica, Heinrich começou a perder a fé na relutância de Adolf Hitler em compreender o real estado de uma derrota. No final de abril, entendendo que a batalha por Berlim era inevitável, Heinrich pressionou por retiradas táticas para evitar o maior número possível de perdas, o que ia contra as ordens de Hitler de defender todas as posições possíveis. A abordagem pragmática resultou, em 28 de abril de 1945, em sua demissão do cargo de comandante do Grupo de Exércitos Vístula. Com essa demissão, Heinrich deixou para trás não apenas a busca do oficial ativo, mas também a conexão direta com a hegemonia nazi burocrática desmoronante, sendo substituído pelo general Kurt Student. Quando Berlim foi finalmente cercada e a própria identidade da Wehrmacht ameaçada, Heinrich gradualmente se afastou do que equivalia ao suicídio fascista que estava sendo conduzido por Hitler e seus fiéis seguidores no bunker do Führer. À medida que Berlim foi finalmente capturada e a guerra estava chegando ao fim, Heinrich escapou dos horrores que aguardavam a maioria dos oficiais nazistas seniores. Ele conseguiu não ser capturado pelos soviéticos na turbulência que cercava o colapso do Terceiro Reich. Ele se rendeu aos britânicos em maio de 1945. Um oficial militar disciplinado sem histórico de associação com o partido nazista ou crimes de guerra, Heinrich ganhou tratamento favorável como prisioneiro de guerra. Enquanto estava preso, os aliados queriam informações sobre a estratégia alemã e a condição da Wehrmacht nos estágios finais da guerra. Heinrich cooperou. Ele ofereceu informações de inteligência importantes, mas também se distanciou das terríveis coisas que o regime do qual fazia parte havia feito. Quando Heinrich foi libertado em 1948, ele levou uma vida pastoral na zona de ocupação britânica na Alemanha. Ele se aposentou e ficou fora dos holofotes, mas cuidou de sua família e revisitou sua experiência na guerra em detalhes. Heinrich não teve julgamentos ou investigações prolongadas após a guerra, como era comum para a maioria de seus pares. General Walter Wenck, a última esperança da defesa desesperada de Berlim em 1945. Uma semana depois, quando Berlim caiu para o Exército Vermelho Soviético, em 2 de maio de 1945, Wenck e muitos outros comandantes foram capturados. A experiência imediatamente pós-guerra de Wenck foi caracterizada primeiro por seu cativeiro pelos soviéticos. Outros oficiais superiores que desempenharam diferentes papéis na guerra foram mais severamente punidos, ao contrário de Wenck, que era uma figura moderada. Ele foi detido pelos soviéticos por alguns anos e provou o trabalho forçado e a prisão. Sua história militar foi examinada por seus captores, que o consideraram necessário caso ele estivesse ligado ao fim da defesa da Alemanha nazista. Wenck teve tempo suficiente para refletir sobre o resultado desastroso na defesa de Berlim enquanto estava na prisão. Seu objetivo foi em vão, e ele teve que aprender da maneira mais difícil que, por mais bem intencionado que fosse, ele estava acrescentando à miséria da Alemanha para que pudessem ser honrados até o amargo fim. Wenck sempre serviu como um oficial dedicado, mas o resultado final da paz do Terceiro Reich era evidente no último ano do enorme conflito. Sua reação a essa amarga realidade foi a desilusão, à medida que os sonhos de fidelidade ao Führer e cavalaria militar se tornaram menos importantes do que as realidades cruéis da campanha final. Wenck foi libertado do cativeiro soviético em 1948 e viajou de volta para uma Alemanha dividida. Ele tentou se acostumar com sua vida civil nos anos seguintes. Após a guerra, ele nunca foi uma figura oficial na política alemã e raramente falava sobre o que fez durante a guerra. Wenck levou uma vida bastante comum. Sua popularidade entre a população em geral associada às suas ações durante a defesa de Berlim nunca foi debatida após ser libertado do cativeiro. Ele faleceu em 1982. Os anos após a guerra viram ele ter pouco a dizer sobre o que aconteceu quando suas tropas tomaram a Batalha de Berlim. Novamente, como um dos últimos recursos para salvar a cidade, Wenck levou uma vida discreta após o grande conflito. Ele é atribuível à queda de Berlim
e ao resultado trágico da Alemanha nazista e aceitou os fatos mais duros dos últimos dias do Terceiro Reich. Dezembro. General Joachim Ziegler, o defensor resoluto de Berlim, durante a batalha com os soviéticos. O general Ziegler era responsável pela divisão Nordland, que deveria desempenhar um papel essencial na defesa de Berlim contra o avanço soviético. Essa divisão, que os recrutadores sabiam ser composta por homens de várias nacionalidades, era quase inteiramente formada por suecos, noruegueses, finlandeses e dinamarqueses, ou seja, escandinavos, muitos dos quais se juntaram por fervor anticomunista. No entanto, agora que ele tinha a responsabilidade de um navio superior, o comandante exaltado do alto comando, Ziegler, imediatamente percebeu que eles não tinham um propósito real. Os avanços soviéticos continuaram, e no final de abril de 1945, eles estavam cercando Berlim. As forças alemãs estavam desorganizadas e desorientadas. Quando os soviéticos se aproximaram, Ziegler tentou mobilizar a resistência adequada ao ataque no centro da cidade. No entanto, a situação de sua divisão era crítica, e o inimigo era muito forte para ser derrotado. A divisão Nordland já estava em declínio enquanto lutava semanas de batalhas exaustivas, mas isso estava longe de ser suficiente. Estava grosseiramente mal equipada e em menor número. Em 25 de abril, as forças de Ziegler chegaram ao centro da cidade e foram obrigadas a ocupar posições ao redor do Reichstag e Tiergarten. Esses locais viram alguns dos combates mais ferozes e intensos da Segunda Guerra Mundial. O combate corpo a corpo estava se tornando cada vez mais frequente. Assim, ao contrário de muitos outros oficiais do círculo de Hitler, Ziegler não respondeu às tentativas de Hitler de se enfatizar como o comandante final na Europa. Ele argumentou a necessidade de replicar quase tudo, incluindo fazer retiradas táticas para salvar o que restava de suas forças, em oposição ao que a liderança nazista estava instando, ou seja, lutar até o último homem. Assim, embora sua abordagem prática fizesse sentido nas circunstâncias, ele estava em desacordo com os outros chefes quase histéricos da SS e outros nazistas intransigentes que estavam prontos para manter cada posição ao custo de vidas humanas. Ziegler foi demitido em 26 de abril porque, infelizmente, ele era um pragmático aos olhos da liderança fascista restante. Era a hora de ir para a inconformidade incompetente com a estratégia de saída de Hitler. O general da brigada SS, Gustav Krukenberg, o sucedeu. Ele assumiu o que restava da divisão Nordland. Após sua demissão, Ziegler queria fugir de Berlim porque sabia que a cidade seria destruída em breve. No entanto, uma fuga para a liberdade estava quase fora de questão, porque as autoridades soviéticas haviam cercado a região. Ziegler foi capturado pelos soviéticos quando estava quase subjugado pelas massas durante o período de retirada. Eles viviam no país e foram levados para um campo de prisioneiros após ser capturado pela União Soviética e enviado para lá. Como vários outros oficiais alemães de alto escalão, ele passou por privações e interrogatórios extenuantes. O fato do cativeiro de Ziegler ainda está envolto em segredo, mas é certo que ele provavelmente morreu em cativeiro, como outros comandantes nazistas de alta patente, sendo torturado até a morte por seus crimes. Os comandantes da SS, Wilhelm Mohnke, e a última resistência de Berlim em 1945. Após o colapso de Berlim em maio de 1945, Wilhelm Mohnke foi capturado pelas forças soviéticas e colocado na prisão até 1955. Ao contrário de muitos oficiais da SS, ele não foi executado, mas sofreu um encarceramento brutal. Mohnke teve muito tempo para refletir sobre suas ações durante a guerra. Ele sofreu as perdas que vieram junto com a derrota de um governo fascista. No entanto, durante o cativeiro e pensando sobre o motivo pelo qual Berlim teve que ser defendida a qualquer custo e na máxima extensão, sacrificando inúmeras vidas, Mohnke teve muito tempo para perceber que todos esses esforços eram totalmente inúteis aos olhos de Hitler. Desde os ataques dos soviéticos na capital, que eram implacáveis devido à derrota iminente sobre os defensores, organizar a última resistência defensiva foi simbolizado por Mohnke como adulação cega à tirania em expiração. Nos campos da União Soviética,
Ele experimentou trabalho forçado e isolamento, o que deteriorou ainda mais sua visão sobre a guerra. Gradualmente, Monk se desassociou da ideologia que antes ditava seu comando, enquanto ainda se sentia responsável pelos homens que lutaram com ele. Após sua liberação em 1955, Monk retornou à Alemanha Ocidental e se esforçou para se reintegrar à sociedade civil. Ele não foi processado como criminoso de guerra, majoritariamente devido às complexidades do sistema de justiça pós-guerra, e mais porque ele era um soldado do que um criminoso de guerra. No entanto, ao contrário de outros oficiais da SS que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial, Monk nunca ofereceu um pedido de desculpas, tornando-o questionável para outros historiadores. Os últimos anos da vida do homem foram relativamente obscuros, e ele não queria falar sobre seu tempo em Berlim e as realidades do ataque soviético à cidade. Monk continuou a viver uma vida tranquila após a conclusão da guerra. Ele se distanciou dos holofotes e, em combinação com sua presença escassa na mídia, se recusou a falar sobre a guerra em detalhes. Ele morreu em 2001, mais de 50 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Conclusão: em maio de 1945, Berlim caiu, encerrando os regimes brutais da Alemanha nazista e a guerra na Europa. Infelizmente para a maioria dos defensores de Berlim, o fim foi amargo e inflexível. Capturados pelo Exército Vermelho Soviético, a maioria dos oficiais foi capturada e transformada em prisioneiros de guerra. Alguns deles, por exemplo, o general Wilhelm Mohnke, com muitos outros, passaram vários anos em gulags soviéticos, sofrendo uma existência desumanizada e sendo forçados a enfrentar seu destino. Esses homens, outrora seguidores devotos do Führer, experimentaram a resistência física e o efeito de sua participação em um dos momentos mais sombrios da história. Outros oficiais tiveram a infelicidade de sobreviver e foram forçados a explicar seu papel na defesa falha da capital. O general da SS Felix Steiner e o general do exército Gotthard Heinrichs. Muitos deles nunca foram processados por crimes de guerra, mas a consciência culpada decorrente das atrocidades, especialmente nos últimos dias da guerra, certamente veio assombrar suas vidas. Consequentemente, pode-se destacar formas de confinamento internamente impostas, como encarceramento, marginalização no exílio e isolamento auto-incorrido, às quais os defensores de Berlim foram inevitavelmente submetidos como resultado de seu fracasso em resistir ao domínio inferior de um Estado totalitário que trouxe miséria e sofrimento a multidões. Sua imagem é uma lembrança amarga da guerra e todas as suas implicações trágicas, bem como da futilidade da devoção à causa perdida.